E começa aqui no canal mais um resumão semanal, sejam muito bem-vindos, principais notícias e alguns rumores do mercado de hardware e PC gamer. Eu sou o Lucas, trago para vocês hoje então na descrição todos os tópicos, como de costume, para que vocês possam ir navegando durante o resumão, nossos grupos de ofertas, caso vocês queiram participar, vocês podem ficar acompanhando o nosso mercado aqui brasileiro e internacional no que diz respeito às ofertas. Antes de começar esse resumão, confira uma rápida propaganda, já volto daqui a alguns segundinhos. Windows e Office barato é na GVG Mall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Bom pessoal, a RX 7600 foi lançada essa semana junto com a 4060 Ti, já tem um review no canal da 7600, pode estar conferindo, está aparecendo aqui no canto. E aqui nós temos esse mesmo modelo que eu testei com um problema nos conectores de alimentação. Eu não tive esse problema, essa dificuldade por aqui, mas alguns revisores reportaram que determinados cabos de alimentação PCI Express 6 mais 2 pinos não encaixavam perfeitamente na placa, conforme vocês podem ver aqui. Existe aquele cabo que é o 6 mais 2 e o cabo que é o nativo de 8 pinos. E no design há uma falha, você observa que esse backplate ele é um pouco alongado e ele acaba travando, você não consegue encaixar direito, cara. Isso aqui é uma coisa bem bizarra, né? E segundo o Tech Power Up, 20% dos cabos que eles têm no laboratório foram afetados por isso. O Igor Slab também falou que alguns cabos sleeved, aqueles cabos customizados que você troca em relação ao cabo que tem na sua fonte, eles também não estavam encaixando corretamente, tá? Então é preciso ficar de olho nesse ponto, porque determinados cabos realmente podem ter esse problema. Porém, é apenas do modelo de referência que isso está sendo afetado. Não são os modelos tipo Sapphire, Asus, enfim, essas placas nem estão chegando para venda na verdade. E aqui nós temos a AMD confirmando ao Tech Power Up acerca desse assunto. Como essas placas elas ainda não estão sendo vendidas, dá tempo de corrigir antes disso. Então eles disseram que por hora nós temos no mercado só as placas de referência, as placas dos parceiros, né, a Sapphire, Asa, enfim. E daqui a algumas semanas eles devem começar a vender esse modelo referência, que é o que vocês viram no meu review, e ele já virá corrigido para adaptar, para acomodar todos os tipos de cabos PCI Express. É um erro muito básico, é uma falha básica de projeto, deveria ser revisto. E eles vão fazer isso antes que alcance as mãos dos usuários finais, tá certo? Cara, não vejo por que comprar essa placa de referência. Só que assim, é uma placa bonitinha, compacta e tal, mas sinceramente compensa muito mais pegar uma Sapphire, uma Asus, enfim, do que uma placa dessa. No Brasil, muito provavelmente nós nem teremos a venda dessa placa por aqui. E mal lançou a placa e já caiu o preço, né? Apesar da 7600 ter vindo com o preço abaixo ali do lançamento da 6600, é fato que a 6600 hoje custa muito menos devido à baixa demanda do mercado. Todas as placas de vídeo caíram, né? Então você vê que a própria 7600 já chegou no Brasil, temos ela aí por R$ 2.200, cara. Então assim, em relação a 6600 que aparece por 1.400, 1.500, uma diferença grande no preço. E por 2.200, 2.300, 2.400, vocês acham a 6750 XT ou a 6700 XT, que é uma placa que é mais rápida que a 7600 e tem mais VRAM, tá? Então assim, ela chegou no momento caro, como todo lançamento, né? Chega no efeito novidade, efeito hype, e depois começa a cair. É esperado que a 7600 no Brasil apareça por menos de 2.000, vai começar a ficar interessante, porque ela é mais rápida que a própria 3060, tá? Enfim. E aqui na Espanha, cara, foi imediato. Acho que chegou, não tava vendendo, tá? E caiu já 13%, cara. 13% de desconto ali. E já incluso o imposto, né? O VAT deles. Indicando que a placa não está fazendo sucesso assim. E não para por aí. Tem outra também que eu vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês, tá? Aqui nós temos os modelos que foram revelados. O XFX Triple Fan. É até um pouco exagero para uma placa
desse nível aqui, né? A placa não é tão quente assim, tem um baixo TDP, mas são opções que o usuário vai ter. Então o modelo XFX 308 e o 210, que é o modelinho do Alfam, que sinceramente faz mais sentido para esse tipo de placa. Nós temos aqui a Power Color revelando a 5,6600, a Hellhound, que é o melhor modelo. Observe que não tem a Red Devil nessa linha, só tem a Hellhound, tá? E aqui você tem a Fighter, que é a de entrada deles, tá certo? Então, muito parecido com o design da 6600 anterior. Arrisco dizer que é o mesmo cooler. A Asus ela foi mais além, lançou uma ROG aqui com os RGBzinhos, uma plaquinha, então um design até que bonito, né? E uma dualzinha, não porque tem duas fãs, mas porque o modelo é justamente Asus Dual, tá? As ROG também deu uma caprichada nos design ali, hein, cara? Muito provavelmente a que mais vai vender é a Challenger, que acaba sendo a mais barata, faz mais sentido para muitas pessoas, mas também tem os modelos mais robustos, né? Que possivelmente podem subir acima do MSRP da placa, por isso que acaba perdendo um pouco de sentido. Essas placas costumam vir no preço de placas melhores, como a própria 6750 que eu falei para vocês. Mas é bonita, Steel Legend, branca, 3 fãs, realmente é bonita. Aqui nós temos a Phantom Game como o modelo mais top deles aqui. O Star lançou uma plaquinha bem simples, muito com cara daquelas do AliExpress, né? Modelinho bem básico, de todos que eu mostrei para vocês. Sapphire não trouxe a Nitro, tá? Só trouxe a Pulse, não sei se vai trazer a Nitro em algum momento, pode ser que sim. Por enquanto foi revelada a linha Pulse dela, tá certo? A Gigabyte trouxe a Game OC Triple Fan também, não foi revelado por enquanto o modelo dual, mas muito provavelmente vai ter o modelinho dual, sem algum, de repente, modelinho Eagle, alguma coisa do tipo, tá? Por hora, são os modelos que nós temos. Mas tem outra placa que também não tá vendendo muito bem não, que é a 4060 Ti. Não surpreendendo a ninguém, cara. A placa tem um salto geracional pífio em relação à geração anterior, 3060 Ti. Basicamente o mesmo preço, então assim, evolução bruta muito pequena. Então ela acaba tendo um diferencial software, mas a evolução bruta realmente muito pequena. Fora que a placa tem um barramento baixo, a resolução maior ela perde performance, e essa placa também está tendo a mesma quantidade de VRAM. Então você olha assim, especificação não bate o upgrade, cara. Você olha assim, tipo, estranho, né? Enfim. E já tá caindo também, cara. E faz sentido cair porque não tá vendendo, cara. Essa é a resposta do público para esse lançamento. Não vender, tá? Aqui nós temos inclusive o 3D Center fazendo um report lá do Mind Factory, dizendo que é normal que venda ali no lançamento 300, 400 unidades, e das duas placas 7600 e 4060 Ti vendeu 30 a 40, cara. Olha isso. Inclusive a 7600 vendeu até um pouquinho mais aqui, ó, e a 4070 Ti vendeu só 30. Olha a 4070 vendendo 10 vezes mais que a 4060 Ti, cara. E a 4070 Ti vendendo de 400 a 450 unidades. Então você vê, vendas baixíssimas no dia do lançamento, cara. Isso mostra que as pessoas não gostaram da placa. Tanto não gostaram que lá no Japão só vendeu uma, numa grande loja por lá. Cara, olha isso. Cara comprou uma 4060 Ti no Japão. O Japão é um lugar que tem um grande consumo, cara. Normalmente o preço é agressivo. Eu acho que ele comprou sem querer, cara. Acho que ele queria comprar a 3060 Ti e ele errou lá na hora de falar. O vendedor não explicou bem. Ele acabou comprando a 4060 Ti, tá bom? Então, cortes de preço vão vir, né? Eu escutei esses dias no Twitter, o cara falou assim, não existe placa ruim, existe placa cara. Então, se ajustar o preço, começa a vender. Provavelmente vai acontecer. Já está acontecendo. Vamos ver ao longo do mundo o que vai rolar aí. E não só ela, a Intel está se adaptando com a sua placa. A A750 caiu para 199. Cara, nesse preço ela tem o melhor desempenho, não tem nem o que falar. Essa placa ela disputa contra a 3060, tá? E ela está custando 199. Isso deixa ela mais barata que a própria RX 6600. Imagina essa placa aparecendo aqui no Brasil por R$1.000. Seria mais ou menos esse nível de comparação em relação ao que custa hoje 6600, entre R$1.000 a R$1.100. Então começa a aparecer como uma alternativa, mas infelizmente no Brasil praticamente nem tem participação, cara. Essas placas acabam nem... Não sei, cara. Eu acho que não tem interesse de trazer, acho que o mercado ainda não se adaptou com as placas Intel. Realmente são placas beta ainda, né? Acabou de chegar, mas é uma ponta de esperança que nós temos em fornecer concorrência para NVIDIA e para AMD, tá?
e queda de preço sempre muito bem-vinda. Outra coisa que está caindo o preço, o mercado tá em baixa, cara. Ryzen 9 7900X3D. Esse aqui eu não fiz um review dele ainda, não chegou. Ele recebeu um desconto de $100 3 meses depois. Cara, você vê que... Não, cara, é assim, se tá vendendo muito, a tendência é que até suba o preço. Ou no mínimo mantenha o preço. Agora, se tá caindo, você já sabe o que tá acontecendo. Tá? Não é caridade, tá caindo porque não está vendendo. Então você vê aqui na Newegg, o preço de lançamento dele era aí 589 e agora tá aparecendo aqui na Newegg por 499 com um cupom de desconto de $90 que eles estão oferecendo por aqui. Aqui nós vemos o anúncio lá na Newegg, vendido diretamente pela Newegg dos Estados Unidos. Esse é um dos maiores varejistas que tem por lá, tá? E ainda falando em placa de vídeo, vocês conhecem esse cara aqui? Esse cara aqui é o cara da Hardtech, deixa eu tirar o som aqui. Junto com o Paulo Gomes, e os caras estão ficando famosos mundialmente, né? Eu lembrei o nome dele, Burt. Né? Eles fizeram uma 3060 Ti de 16 GB, cara. Estão fazendo várias modificações ali. O que acontece, cara? Eles pegaram o PCB de uma 3070, eles até falam, olha pessoal, isso aqui não faz sentido, isso foi só para fins experimentais. Eles pegaram o PCB de uma 3070, colocaram a GPU 3060 Ti e reaproveitaram, e assim conseguiu fazer ela, conforme vocês estão vendo aqui, inicialmente com 8 GB, e eles conseguiram modificar ela para ter os 16 GB de VRAM. Fizeram os testes, né? Disseram que não vale muito a pena, porque você tem que sacrificar uma 3070 para fazer isso, então realmente não faz sentido, mas para fins científicos é no mínimo interessante, cara. Então eles provaram que é possível ter mais memória nessa GPU. Fisicamente ela tem condições de lidar com mais memória, era só a Nvidia ter vontade de trazer ela com mais VRAM, que assim seria feito, né? A gente vê infelizmente 4070 Ti com a mesma quantidade de VRAM, sem upgrade, praticamente na mesma performance, praticamente no mesmo preço. Então fica assim, é só o DLSS 3 mesmo que tem de diferença ali, basicamente, tá? A Intel quer mudar um paradigma. Vocês sabem que as plataformas Intel e AMD lidam com x64 há muito tempo, só que também é uma compatibilidade com os sistemas 32 bits que já tem aí décadas e décadas de vida, tá? A Intel ela está pretendendo lançar uma nova arquitetura chamada x86S, que basicamente seria apenas 64 bits. Ela iria tirar a compatibilidade com sistemas 32 e até os 16 bits. Então, sim, softwares antigos, sistemas antigos que usam esse tipo de arquitetura seriam, eles não iriam funcionar nesse tipo de processador. A ideia é para simplificar o hardware e o próprio software. Eles citam alguns exemplos aqui do que é necessário para fazer para rodar, por exemplo, um sistema 16 bits ou 32 bits. São vários loops, são vários caminhos necessários, enquanto que um sistema nativo 64 bits, sem que haja nenhum tipo de compatibilidade, já funciona direto. Então, em tese, pode ser que até ganhe performance, simplifique o projeto. Eles citam vários pontos que poderiam estar sendo eliminados, tanto fisicamente do processador, quanto do próprio software. Então, a ideia é simplificação. Por hora existe esse white paper, não foi anunciado nada para o futuro ainda, tá? Então precisamos aguardar para ver o que vai rolar. Mas já existe um interesse na Intel em trazer CPUs apenas 64 bits no futuro. Para servidor, para usuários domésticos, ainda não sabemos. FSR 3 muito provavelmente vai ser revelado na Computex, faz todo sentido. Apesar de eu não ter visto ainda um keynote da AMD por lá, mas estamos às vésperas desse evento, né? E FSR 3 já está fazendo daqui a pouco 6 meses o seu anúncio, não foi mostrado ainda. Agora, apareceram documentações no mínimo curiosas que falam que, ao contrário do Frame Generator da NVIDIA, que é o DLSS 3, que gera um quadro extra interpolado em relação ao quadro nativo, o FSR 3 ele poderia gerar 4 quadros. Então, assim, em tese, poderia aumentar a performance muito mais do que o próprio DLSS 3 está fazendo. Agora é lógico, uma coisa é o papel. A gente precisaria testar na prática para ver como que fica a qualidade visual, como é que fica principalmente a latência, porque são 4 quadros a mais, né? E aguardar. Agora, um ponto aqui
ele iria funcionar via driver, tá? Ou seja, você não conseguiria usar, por exemplo, hoje vocês sabem que dá para usar o FSR 2 em placa NVIDIA, normalmente. Agora, se ele vier via driver da AMD, aí não tem como você usar o FSR 3 numa placa NVIDIA, ficaria exclusivo. Aí tem aquele ponto, mas o FSR não é open source, não sei o que. Aí ele já seria um open source proprietário, se é que vocês me entendem, né? Mas tem um ponto aí, porque se ele funcionar via driver, provavelmente não vai depender de jogo. É só ativar no driver. E aí, cara, DLSS 3 você tem ali 40 ou 50 jogos mais ou menos funcionando com DLSS 3. Se isso aqui realmente acontecer e funcionar bem, o FSR 3 pode funcionar em qualquer jogo. Tá? Claro, pode ter ressalvas, mas seria um diferencial. Tá? Então qualquer jogo só ativar via driver e funcionar. Tá? Então perderia o suporte para GPUs NVIDIA, mas ganharia a possibilidade de usar em qualquer situação. Por hora, pessoal, calma, vamos aguardar. Na Computex talvez eles falem mais alguma coisa, se não, a gente segue atualizando vocês assim que tiver novidades. E galera, Windows XP, eu usei muito o Windows XP, cara. Eu comecei no Windows 95, depois 98, testei um pouquinho 2000 ali. O XP foi talvez o seu operacional que eu mais usei na vida. Fui migrar para o Vista, visual interessante, Windows 7, maravilhoso. E muitas pessoas ainda dependem do Windows XP por conta do suporte a hardware antigo, de repente o cara tem uma impressora muito antiga. Eu já vi muita máquina de repartição pública, supermercado, que por incrível que pareça ainda está no XP, porque funciona perfeitamente com um hardware muito velho. E se eles migram para o Windows 11 e o Windows 10 já não funciona direito, então eles preferem manter o Windows XP. E aí, o que acontece? Os servidores de autenticação do Windows XP já foram desligados pela Microsoft há 9 anos. Então você não consegue nem fazer ativação mais. E os caras estão descobrindo ferramentas, estão desenvolvendo ferramentas que podem ativar o Windows XP de uma forma offline, sem depender de um crack, de um servidor, de alguma coisa do tipo. Basicamente o que os caras fizeram aqui foi encontrar a forma como as chaves são criadas. E eles fizeram aqui como se fosse uma quebra do algoritmo. Então eles, 20 e tantos anos depois, descobriram como ativar o Windows XP, né, sem necessidade de usar uma chave, a famosa THMPV, que eu sei que você conhece a THMPV 77D6F, tá? 94376. Eu sei, cara. Mas enfim, é um ponto assim, né? Acho que hoje 99,9% de vocês não estão usando o Windows XP, mas de repente para alguém isso aqui pode ser relevante. Galera, Computex está para começar, começa nesse final de semana para a semana que vem, tá? Muitas empresas irão fazer os seus anúncios aqui no canal, na medida do possível, vou tentar trazer o que vai aparecer por lá, tá? Aqui do Brasil, como representante, o Diego Kerber do Adrenaline está indo para lá, né? Eu não vou conseguir ir esse ano. Na verdade, eu estive lá perto, em 2016, mas não consegui ir para lá. Quem sabe no ano que vem, né? A NVIDIA terá uma apresentação de aproximadamente 1h30. Talvez eles falem de alguma nova placa de vídeo, provavelmente detalhe um pouco a 4060 que ainda não foi lançada. Essa live está prevista para daqui a 36 horas, então seria no dia 29 de maio, à meia-noite aqui no Brasil, então na segunda-feira, tá? E tá falando aqui, ó, live da NVIDIA, aqui do lado o Marcos do PC Facts. Nem assim dá pra defender, cara. Você vê que coisa, né? Curiosidade apareceu um do lado do outro aí. Talvez eu faça uma live acompanhando. Vamos ver o que vai rolar por aí. A gente segue atualizando vocês, tá certo? Pessoal, 7900 XTX Aqua da ASRock, placa lindíssima, blocada, ficou mais rápida. A ASRock liberou um update de BIOS, porque assim, cara, uma placa blocada, ela tem uma margem térmica muito grande. Pode rodar com frequências maiores que não tem problema, cara, porque ela vai continuar fria. Eles liberaram uma BIOS menos conservadora para deixar ela a quase 3.000 MHz. Isso dá ganho, segundo o que eles informam, ao menos o 3D Mark Time Spike Score de 13,5% em relação ao teste de referência, tá? Claro que precisaria ver em relação ao teste da própria placa em si, né? O teste que eles mostraram aqui foi em relação a AMD referência lá. Enfim, essa placa é muito rara, dificilmente vai ter alguém no Brasil com ela, mas
É interessante ver que essas GPUs elas têm força e conforme aumenta seu clock, ela pode encostar na 4090, conforme a gente viu em testes no resumão na semana passada. Lembra daquele CPU chinês que apareceu lá? Eu falei, cara, tem muito cara de ser um CPU Intel. Aparentemente é só um Intel remarcado, cara. Os caras pegaram o CPU Intel, remarcaram com o nome genérico e é tudo igual, cara, mesmo clock. Como é que foi descoberto? Fizeram um teste aqui no Geekbench. Single core tá aqui, multicore tá aqui. Foi ver qual que é a arquitetura. Socket LGA 1200, Comet Lake, 10ª geração. É um CPU Intel remarcado sendo vendido com o nome chinês. Por quê? Sinceramente eu não sei, mas o PowerStar é simplesmente um Intel de 10ª geração, tá certo? Galera, isso daqui vai ser muito interessante, cara. Pra quem usa RGB no PC, atualmente você sabe que às vezes você tem uma placa-mãe ASUS, uma placa de vídeo Gigabyte e LEDs. Cara, você tem que instalar 1, 2, 3 programas para configurar os RGBs. Às vezes desincroniza, é um saco, cara. A Microsoft vai liberar um recurso para que você configure o RGB nativamente no Windows 11, sem depender de softwares de terceiros. Eles citam aqui, hoje muitos acessórios do PC têm RGB e é necessário que vários aplicativos sejam instalados. Com o Dynamic Light, o Windows vai permitir que o usuário faça a customização diretamente no próprio sistema operacional. Esse recurso vai ser liberado para os insiders e possivelmente, dando tudo certo nas próximas builds do Windows 11, nós já teremos o suporte a esse tipo de programa que, na minha opinião, é bem relevante, tá certo? Galera, a gente sabe que o WinRAR é um dos programas mais famosos do PC, né? Hoje eles citam ali 500 milhões de usuários do mundo. Dificilmente alguém compra isso daqui, porque ele é um software que você pode testar para sempre sem pagar, ele só fica dando mensagem que tem que pagar o software. Ninguém compra, né? Até hoje eles estão esperando alguém comprar o WinRAR. E agora vai dificultar um pouquinho mais a vida, porque o Windows 11 está silenciosamente atualizando o suporte nativo para arquivos do tipo RAR, do WinRAR, né? Então eles vão trazer suporte para você mesmo ir ali descompactar, além dele o 7-zip e o gzip, né, o GZ, como é conhecido, através do libArchive Open Source Project. Pois é, vai funcionar nativamente. E agora que não vende mais o WinRAR, os caras já estavam felizes, agora já era, acabou as vendas. Pessoal, a 4070 Ti apresentou dificuldades no Cyberpunk 2077, no Witcher 3 com stutters, né? Esse tipo de coisa pode acontecer com hardware recém-lançado. Foi percebido por um revisor que ao utilizar o Frame Generator em conjunto com o Ryzen 7000 houve um bug, ficou com muito stutter. Se é o seu caso, saiba que a Nvidia já está sabendo do assunto e irá atualizar ambos os softwares Witcher 3 e Cyberpunk da mesma empresa, Project Red, né, para melhorar esse tipo de situação, ok? Bom, temos aqui um SSD da MSI, o Spatial M570 Pro. Ele é um Gen 5 que oferece mais de 14 mil megabytes por segundo de leitura sequencial, 12 mil de gravação sequencial. E o ponto alto da notícia é, olha o tamanho desse dissipador, cara. Eles colocaram, geralmente estavam colocando umas fanzinhas em cima, e agora tá colocando uma fan do lado. E com isso, esse aqui é um slot convencional, um dissipador convencional que está subindo. Olha a altura que está ficando esse daqui. Você consegue ver a proporção em relação ao dissipador do VRM aqui, ó. Tá ficando muito alto, cara. A primeira coisa que eu pensei quando vi isso aqui é, eu vou esbarrar sem querer, cara. Eu vou estar montando o PC e, puf, esbarrei e quebrei esse dissipador. Se for comprar, coloque por último no PC. Você já tem o risco de você ficar esbarrando na memória. Imagine você esbarrar num negócio desse tamanho aqui, né? É tipo como se fosse uma mini placa de vídeo no seu slot, tá bom? Então, até acho que essa posição aqui talvez não fique tão boa, porque ele vai puxar o arcade bem da placa de vídeo. Aqui é o slot da placa de vídeo aqui, né? Vai ser o calor dela e entrar direto nele. Acho que talvez ligando no slot de baixo faça mais sentido. Mas fica aí o aviso. Pessoal, novos jogos vindo para PC. Também, claro, PlayStation 5. Metal Gear Solid Remake 3, versão 3 Remake. Cara, esse jogo aqui marcou a infância de muitas pessoas. Eu jogava muito Metal Gear lá no PlayStation, cara. E vai ter agora para PlayStation 5 e PC. É esperado que venha até o final do ano, tá? Então aqui você tem um trailer com algumas fotos. Vai dar para você ficar dentro da caixa, andando na caixa, o soldado olha e você... não tem ninguém aqui, a caixa tá se mexendo sozinha, tá?
Muito provavelmente vai dar para você fazer de novo isso, os gráficos parecem muito bonitos, né, conforme a gente pode ver na demonstração aqui. Esse é um jogo que muito provavelmente vai ser um dos mais populares no final do ano. A gente espera que venha um porte decente, né? Mas pelo andar da carruagem, eu já não faço pré-venda, eu já não confio muito não, tá? Embora talvez seja bom fazer pré-venda em alguns jogos, porque o Alan Wake mesmo, Alan Wake 2, né, um dos mais aguardados, cara, Alan Wake, deve ter o quê? Uns 10, 15 anos ou mais, né? Finalmente a sequência, Alan Wake 2 chegando, só que ele veio mais barato e depois ficou mais caro. Então, tipo, tinha um preço promocional para quem comprasse antes e agora já tá até o mais caro. Vai vir para as plataformas de nova geração, então você tem aqui basicamente o jogo com os dois personagens, essa menina do FBI e o Alan Wake, que vai andando aqui na cidade, procurando alguma coisa que eu não lembro agora, não vou dar spoiler para vocês. Dois novos jogos muito relevantes aguardados para o final do ano, tá certo? Mais uma empresa trazendo aqueles brackets para LGA 1700, né, que corrige a cagada que a Intel fez aqui, que basicamente o CPU fica torto, né, e aí tem que alguém corrigir a besteira que eles estão fazendo. E a Gelid, a Thermalright, a Thermal Grizzly, várias empresas lançaram, eu estou usando no meu processador 11700K que está aqui do lado, e realmente fez muita diferença. Não da Gelid, mas de outra empresa, e reduziu aí mais de 10 graus de temperatura, que é uma coisa muito, muito bizarra, tá certo? Galera, a Molex, vocês conhecem ela mais por aquele conector tradicional, mas a Molex desenvolve vários padrões. Eles estão trabalhando em novas conexões e novos chips para permitir velocidades ainda mais insanas, em 224 gigabits por segundo. Para vocês terem ideia, a sua rede local ela é normalmente de 1 gigabit, quando muito de 2.5 gigabits. Isso aqui é de 224 gigabits por segundo, usando o sinal PAN4 que a gente está vendo, se não me engano, nas memórias GDDR6X, tá? E aqui nós temos o esboço de como é essa plaquinha, os conectores, então eles estão mostrando os novos padrões que serão adotados no futuro, possivelmente para data centers, tá? Normalmente é onde faz mais sentido ter super velocidades assim, mostrando que o futuro promete muita performance. Galera, o presidente da Sony, Jim Ryan, afirmou que a Sony pretende continuar lançando jogos para o PC. Eles perceberam que isso é muito lucrativo, está abrindo a possibilidade para outro público que às vezes não tem o PlayStation 5 poder jogar esses jogos, eles ganham mais dinheiro com isso. Last of Us Part 1 não fez tanto sucesso quanto outros, né? Não vendeu tanto no PC assim, porque ele veio muito bugado. Então se eles acertarem a mão, vai vender. O Last of Us Part 2 tem tudo para ser um sucesso. Imagine vir um Gran Turismo para PC, já não é mais impossível. Olha os jogos que veio, né? Porém ele ressalta que eles pretendem continuar lançando com um intervalo de tempo a respeito dos fãs. Então ele ouve os fãs e os fãs consideram aceitável que um jogo que veio aí 1, 2, 3 anos depois seja lançado para o PC, tá? Então lançamentos simultâneos, ele falou que talvez seja possível, talvez, mas por hora eles vão manter essa estratégia de um tempo depois lançar o jogo, tá? No caso do Last of Us não foi nem tanto tempo assim, lançou no ano passado para PC essa versão remake e depois acabou vindo já para o PC, tá certo? Então pessoal, basicamente é isso, fico por aqui, mais um resumão, muito grato pela sua audiência, tenha um ótimo final de semana, mais uma vez, grupos de promoções, façam parte, estamos sempre atualizando, porque os hardwares têm caído, vocês têm observado, apareceu promoção nova, você vai ficar sabendo primeiro por aqui. Telegram, WhatsApp e nossa mega planilha de hardware no AliExpress, enquanto você ainda tem essa condição de importar com a possibilidade de pagar ou não os impostos ainda é bem interessante, confira aí na descrição. Um grande abraço, muito obrigado, valeu, falou, tchau, tchau.